Várias doenças do cérebro acontecem não só por alterações genéticas e ambientais, mas também por uma alteração metabólica. Muitos estudos têm mostrado isso e hoje eu gostaria de falar sobre nutrição no transtorno bipolar. A perturbação afetiva bipolar ou transtorno afetivo bipolar é uma condição caracterizada pela alternância entre períodos de depressão e períodos de ânimo intenso ou manias. Nosso humor varia mesmo durante o dia, durante a semana, e essas variações são consideradas normais. Porém, na pessoa com transtorno bipolar, tanto a euforia pode ser extrema, como a depressão pode ser extrema, e pode ser alternada por períodos de humor normal ou eutimia. O transtorno bipolar atinge cerca de 1% da população mundial e muitas vezes é acompanhado de ansiedade, abuso de substâncias como álcool, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou desordens de personalidade. A hereditariedade parece exercer uma grande influência na etiologia do transtorno bipolar. Já foram identificados vários polimorfismos, várias variações de genes que estão associados à bipolaridade. Porém, existem também as causas ambientais, como infecções, tabagismo na gestação, antecedentes de abuso infantil, estresse de longa duração, assim como alterações na bioenergética cerebral e vias bioquímicas que interferem no funcionamento mitocondrial e também no funcionamento de canais de cálcio. É aqui que o nutricionista atua. Essas alterações genéticas, ambientais e epigenéticas levam a mudanças neuronais como hiperexcitabilidade, disfunção mitocondrial, perda de espinhas dendríticas, alteração na permeabilidade de membranas, estresse de retículo endoplasmático. Isso pode levar a uma perda de massa cinzenta, patologias axonais, efeitos cumulativos ou carga alostática dessas mudanças todas, incluindo estresse oxidativo, inflamação, síndrome metabólica, mudanças comportamentais, como transtornos de humor, mudanças nos níveis de energia, nos níveis de atividade, alterações cognitivas e alterações funcionais também. Existem subtipos de transtornos bipolares. No transtorno bipolar 1, a pessoa tem pelo menos um episódio maníaco completo, que compromete a função ocupacional e social, e quase sempre episódios também depressivos subsequentes. No transtorno bipolar tipo 2, a pessoa também tem esses episódios depressivos maiores, com pelo menos um episódio hipomaníaco, mas não tão graves quanto no bipolar tipo 1. E no transtorno ciclotímico, os pacientes têm períodos prolongados, às vezes de mais de 2 anos, que incluem tanto episódios hipomaníacos como depressivos. Contudo, esses episódios não atendem aos critérios específicos para transtorno bipolar ou transtorno depressivo maior. O que é o episódio maníaco? É um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, em que há aumento anormal e persistente da atividade dirigida a objetos ou da energia. Então a pessoa fica super energizada. E esses episódios maníacos duram pelo menos uma semana e estão presentes na maior parte do dia, quase todos os dias. Durante o período de perturbação do humor e aumento da energia ou atividade, 3 ou mais dos seguintes sintomas, 4 se o humor é apenas irritável, estão presentes em grau significativo e representam uma mudança notável no comportamento habitual. Então a pessoa pode ficar com a autoestima inflada, se achando demais, pode ter redução da necessidade de sono, então a pessoa que começa a render demais de madrugada. Ela pode ficar mais falante do que o habitual, pode ter fuga de ideias porque os pensamentos ficam muito acelerados, fica mais distraída, aumenta a atividade social ou no trabalho ou na escola ou sexual e tem mais agitação psicomotora e pode ter envolvimento excessivo em atividades com alto potencial de risco, seja risco para ela, risco para outras pessoas, gastos excessivos, a pessoa se endivida, faz investimentos financeiros insensatos. E essa perturbação do humor é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional e pode necessitar de hospitalização. Esse é o episódio maníaco. Existe também o episódio hipomaníaco, em que a pessoa também fica muito expansiva, tem aqueles mesmos sintomas. Essa expansividade dura pelo menos 4 dias, mas os episódios não são suficientemente graves a ponto de causar prejuízo acentuado ou necessidade de hospitalização. Alguns pacientes com manias também têm sintomas psicóticos, como alucinação visual ou auditiva,
paranoias, e isso está muito relacionada a questões bioquímicas como a hiperatividade dopaminérgica, especialmente no surto psicótico. Isso se alterna com episódios depressivos. No episódio depressivo maior, 5 ou mais dos seguintes sintomas estão presentes durante um período de cerca de 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Pelo menos um dos sintomas é de humor deprimido e o outro de perda de interesse ou prazer. Então, a pessoa pode ter humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, perda ou ganho significativo de peso, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão quase todos os dias, e mais grave, pensamentos recorrentes de morte. Esses sintomas causam sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida. Quem vai fazer esse diagnóstico é o psiquiatra e o tratamento envolve psicoterapia e medicação. Existem vários tipos de medicamentos que podem ser utilizados, dependendo se a pessoa está numa fase mais depressiva ou mais maníaca. Um dos medicamentos mais utilizados no caso de mania é a risperidona, mas esses medicamentos não curam o transtorno bipolar e nem atuam em todas as vias bioquímicas. Percebe-se pelos estudos que as pessoas com transtorno bipolar têm mais estresse oxidativo, maior produção de radicais livres, mais inflamação, mais desbiose intestinal, mais neuroinflamação, podem envelhecer precocemente. Muito disso está relacionado com alteração na função mitocondrial. Existem alterações na produção de neurotransmissores, na liberação desses neurotransmissores, muito relacionado também com a sinalização de cálcio, alteração dos ritmos circadianos. Então, não é apenas uma questão genética, nem apenas uma questão hormonal, nem apenas uma questão psicológica. Existem vários distúrbios metabólicos também envolvidos no transtorno bipolar. Então, para corrigirmos essas questões, usamos estratégias de estilo de vida, atividade física, dieta. Por exemplo, para atacar a hiperatividade dopaminérgica, precisamos reduzir carboidrato na dieta, aumentar o aminoácido tirosina, fazer atividade física moderada, ter sono de qualidade, adotar atividades relaxantes. Para a desregulação do metabolismo do cálcio, ajustar a vitamina D, ajustar a taurina. Para combate à neuroinflamação, vamos usar vitamina D, ômega 3, tratar a desbiose, adotar dieta anti-inflamatória. Muitos vão se beneficiar da dieta sem glúten. Para tratar estresse oxidativo, vamos usar antioxidantes, nutrientes que antagonizam os receptores NMDA. Para diminuir a excitotoxicidade glutamatérgica, existem estudos mostrando que o excesso de glutamato aumenta o estresse nitrosativo, aumenta a quantidade de radicais livres no cérebro. Vamos corrigir essa disbiose intestinal, que está muito associada à neuroinflamação, à ruptura da integridade hematoencefálica. E uma microbiota saudável, com bactérias boas, vai fazer com que os níveis de butirato aumentem, de propionato, acetato aumentem. E esses são ácidos graxos de cadeia curta muito importantes para nossa qualidade de vida, para nossa saúde. E é comum no transtorno bipolar verificarmos uma diminuição da produção de butirato por conta da redução de bactérias produtores de ácidos graxos de cadeia curta, um aumento de lactato, uma piora da imunidade, um aumento da inflamação intestinal, da permeabilidade intestinal. Então, tem muita coisa para a gente corrigir. E em relação ao intestino, tem esse estudo aqui mostrando que o uso de probióticos em pacientes com mania reduziu o risco de rehospitalização. Então, 66 pacientes que foram hospitalizados por mania receberam alta e foram para casa. Foram divididos em grupos. E um dos grupos tomou probiótico contendo Lactobacillus rhamnosus GG e Bifidobacterium animalis, e o outro grupo tomou um placebo. No grupo que não tomou probiótico, 100% teve que ser rehospitalizado. E no grupo que tomou probiótico, só 24% precisou voltar para o hospital. Ou seja, tratar a desbiose intestinal é super importante. E todo mundo que toma antidepressivo e outros medicamentos que alteram o pH intestinal ficam também com uma microbiota alterada. Então, além da questão da doença, existe também a questão do uso de medicação que interfere no nosso intestino.
Para melhorar bioenergética cerebral e resistência insulínica, existem estudos com creatina, ribose, magnésio, coenzima Q10, ácido caprílico, aumento de fibras na dieta, dieta cetogênica, uso de berberina, suplementação de aquermância. E aí você atacando por todos os lados, e não só com antidepressivos, nós conseguimos um efeito melhor, porque atuamos também bioquimicamente nesse metabolismo. Então podemos utilizar agentes anti-inflamatórios, a pessoa vai ter que fazer terapia, vai adotar estratégias que melhorem a função mitocondrial, reduzam a quantidade de radicais livres, reduzam a inflamação. Com isso, você regula o metabolismo de cálcio, diminui a peroxidação lipídica, diminui a oxidação de proteínas, danos ao DNA, reduz morte celular e tudo está associado à desordem bipolar. Agora, até suplemento tem que ser usado com cuidado. Se você usa suplemento que faz com que a mitocôndria comece a produzir muita energia, você pode gerar um episódio maníaco. Isso a gente vê inclusive com medicamentos. Antidepressivos que melhoram a função mitocondrial podem gerar mania também. Por isso, o acompanhamento tem que continuar com o psiquiatra e associado às estratégias do nutricionista. Se você resolveu, por exemplo, adotar a dieta cetogênica, que é uma dieta que melhora o funcionamento mitocondrial, você tem que estar informando para o seu médico. Então, olha só, existem medicamentos como paroxetina que vão aumentar a atividade de complexos mitocondriais, que está aqui marcado em verdinho, e que pode aumentar episódio de mania. Imipramina também pode melhorar a função mitocondrial e aumentar episódios de mania. Isso pode acontecer, claro, com suplemento também. Por isso que você não vai fazer as coisas por conta própria. Você precisa de profissionais que estão estudando sobre essa área te ajudando. Para regular eixo HPA, hipotálamo, hipófise e adrenal, existem estudos com antioxidantes, especialmente vitamina C, para reduzir cortisol, porque o cortisol em excesso contribui para a inflamação, para a resistência insulínica, para alterações da barreira hematoencefálica, para ativação da micróglia, para perpetuação da neuroinflamação, diminuição de serotonina, danos em neurônios, redução de melatonina e continuidade da desordem bipolar. Então, precisamos atacar tudo isso aqui. Existem pacientes que se beneficiam de melatonina ou de outras estratégias. E lá na plataforma T21.vídeo você tem várias aulas sobre como controlar glutamato, como aumentar a serotonina, como aumentar a acetilcolina para melhor memória, controlar a glicação para melhor performance cerebral, tratar a desbiose, corrigir carências nutricionais e assim por diante. Então, são vários pontos, 21 pontos que discutimos na plataforma T21, como redução de neuroinflamação, estresse oxidativo, suporte para a produção de neurotransmissores e controle das questões metabólicas, seja a glicação, dislipidemias, hiperhomocisteinemia, para que você tenha o melhor cérebro da sua vida. E lá na plataforma, a partir de agora, teremos também uma sessão específica sobre dieta cetogênica terapêutica que tem sido utilizada para corrigir várias questões metabólicas em transtornos do neurodesenvolvimento, em transtornos cognitivos, em transtornos mentais. E se você é nutricionista ou médico e nunca teve aula sobre dieta cetogênica terapêutica, está na hora de ter.